Bom dia, irmãos. Louvamos ao nosso Deus pela bênção de estarmos juntos mais uma vez. Propósito do Senhor. E nós já louvamos pela palavra ministrada, pelo hino cantado, pelo tempo já na presença do Senhor. Essa semana nós tivemos o mascote, né? Por enquanto, agora vai ser uma concorrência tremenda, né? Porque os membros mais novos vão sendo substituídos um atrás do outro, né? Então, dessa semana é o Paulo, que é o filho da Daiane e do Alexander. Nasceu dia 1º. Então, agradecemos a Deus pela maneira como Deus abençoou e deu tudo certo. E vamos orar ao Senhor agradecendo pela vida desses irmãos. Também, irmãos, nós temos alguns pedidos de oração. E alguns irmãos nossos, pastores, estão com problema de saúde. Às vezes, o custo vem depois, né? A gente não sabe que mais tarde vem a conta. E chega para qualquer área profissional, chega. E a área que você usa muito emocional, essa área é uma área que cobra muito caro das pessoas que estão envolvidas nessas áreas. Então, o pastor Sebastião, ele esteve me visitando na terça-feira. Ficamos umas 2 horas conversando. É o pastor da Live do Francisco, da segunda igreja, lá onde foi o coral. Então, ele esteve comigo na terça-feira, e quando foi da terça para a quarta, de madrugada, ele teve que ser levado às pressas ao hospital, porque ele estava infartado. Já estava infartado lá comigo. Ele me disse que não estava passando bem, mas ele não estava lá para me contar os problemas dele. Ele estava lá para ouvir os meus. Né? Ele é capelão, foi capelão no Hospital das Clínicas de São Paulo. Então ele é de uma habilidade tremenda. E ele foi lá para conversar comigo. Então nós precisamos de orar por ele. Ele já fez a cirurgia, uma cirurgia, e aí vai precisar de fazer outra daqui a 30 dias. Ele está com 2 artérias entupidas, 90 e qualquer ponto entupido, quase nenhuma passagem. O pastor Carlos Alberto foi o pastor que me substituiu na Igreja Presbiteriana de Boa Viagem. Ele está com leucemia. Então, menino novo, mais ou menos aí uns 53, 54 anos. Então, está com leucemia. E o pastor Lutero está com câncer na tireoide. Você conhece, Adler? Os dois não conhecem? O Lutero é um dos pastores fantásticos que o Nordeste tem, um homem muito sério e que é muito fiel ao Senhor. Pastor Carlos também, mas o Lutero é aquele ícone que nós temos, professor de seminário, e um menino muito bom, muito bom. Então vamos estar orando por esses pastores e para que Deus esteja abençoando a vida de cada um e que eles tenham do Senhor todo o cuidado paternal. Também o irmão José Acetose está internado também, o esposo da Zulcides. Então está internado, os filhos estão aqui e precisamos também estar orando por ele, para que Deus esteja abençoando ricamente. Vamos curvar as nossas cabeças e vamos interceder. E tem muitos outros irmãos, mas a gente acaba chegando à conclusão de que doentes mesmo são esses que a gente acaba de dizer.
algumas das nossas enfermidades são muito pequenas diante desse quadro. Pai querido, nós entendemos, ó Deus, que o Senhor cuida daqueles que são do Senhor, sempre foi assim. Não há nenhum dos teus servos que serviram o Senhor com interesse de coração, que foi em dado momento da vida desamparado pelo Senhor. O Senhor é um Deus que zela por aqueles que agradam temer o teu nome. Por isso, ó Deus, a nossa oração é uma oração de confirmação e de gratidão ao Senhor pela vida desses pastores, desses irmãos, dessas pessoas que estão em momento de sofrimento e que o Senhor continue trabalhando nas suas vidas. Que as suas esposas, filhos, tenham, Deus, diante do Senhor a confiança de que o Senhor está trabalhando nos bastidores. Obrigado, Deus, pela presença de cada irmão aqui nesta manhã. Obrigado, Pai, porque nós marcamos esse encontro com o Senhor, já estava na nossa agenda, mas a motivação para estarmos aqui é vinda do Teu próprio Espírito Santo. Por isso nós estamos aqui com alegria, estamos aqui, ó Deus, voluntariamente. Agradecemos o Senhor por esse ajuntamento, agradecemos ao Senhor por estar entre nós, agradecemos ao Senhor por nos dar o Teu Santo Espírito que traduz em nossos corações, em nossas mentes a Tua palavra, e que assim seja, ó Deus, nessa manhã. Que os desafios do Senhor para as nossas vidas sejam impregnados no coração de cada um. Obrigado, ó Deus, pela vida de todos aqueles que estão conectados conosco via internet. Nós entendemos que o Teu Espírito Santo trabalha igualmente nos seus corações, tanto quanto nos nossos aqui. Por isso a nossa oração é que o Senhor derrame graça e misericórdia sobre a vida desses queridos irmãos. Ajude-nos, Senhor, no entendimento da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias. Nós estamos falando sobre José. E como a maioria dos personagens bíblicos, das pessoas que historificaram a realidade de Deus na vida e foram privilegiados em serem colocados no livro sagrado, quando a gente vai ler essas histórias e o Espírito começa a ampliar as nossas percepções do texto, a gente fica maravilhado por pessoas como José. Não que eu não tenha também me maravilhado com pessoas como Davi, como Sansão. Então cada um tem uma faceta da multiforme graça de Deus para representar na vida. E alguns são mais dedicados, comprometidos, outros nem tanto, mas a realidade é que Deus aponta para mim, para você, que há um caminho para se ser dedicado, para se ser comprometido, fiel à palavra, e esse caminho pode ser trilhado por qualquer um de nós. O alvo de Deus para mim, a sua vida, é para sermos diferentes, para sermos sal de fato, para trazermos sabor à vida, gosto à vida, para representar esse Deus maravilhoso em cada momento. Infelizmente, a gente não tem a percepção completa dessa realidade. Ontem eu assisti um filme interessante que tinha um professor, eu não lembro mais o nome do filme, porque eu já peguei quase da metade para o fim, mas eu achei muito interessante. Ele estava falando da capacidade da mente.
que nós usamos apenas 10%, os mais inteligentes, não é? Então, aí ele foi falando, você assistiu também? Como chama? Lucy, isso mesmo, é o nome da moça, né? Acabei de lembrar. Brincadeira. Assistiu também? Não? Hein? A Danete. Lucy. Então, ele falou, mostrando para uma classe de pessoas interessadas sobre o poder da mente, dando uma palestra fantástica. Pela palestra já vale o filme, né? E ele falando que, apesar de usarmos só isso, coisas espetaculares nós fizemos. Aí ele foi falando e mostrando até 20%. E no final alguém perguntou para ele assim, e se usássemos 100%? Ele diz, eu não sei. E aí, entre mentes, essa menina aparece transportando uma droga muito forte. Ela já aparece com a droga, com a cirurgia, e aquele negócio vaza, e ela começa a ser atingida por aquilo, e a capacidade mental dela começa a ampliar. Num dado momento, ela liga para a mãe dela e fala com a mãe dela, quando ela vai no hospital para tirar aquele negócio de dentro dela. E ela liga para a mãe dela e fala assim, mamãe, eu me lembro dos seus beijos, eu me lembro do gatinho, dos olhos tão siamês. Ela diz, filha, você não pode lembrar, porque isso aí você era muito jovem. Ela, me lembro, eu sinto o gosto do seu leite quando eu amamentava. Então ela foi dando toda a dimensão de tudo. E à medida em que a mente dela foi ampliando, ela aprendeu japonês de uma hora para outra, ela leu todo o tratado daquele professor em questão de minutos. A mente dela ampliou, aquela coisa toda, ela conseguia olhar para a pessoa e falar o que ela estava sentindo, e etc, etc, etc. Eu entendo que é assim a palavra de Deus. Eu entendo que à medida em que o Espírito Santo vai tomando-nos, vai assumindo o comando da nossa mente, à medida que nós vamos caminhando com Deus, Deus vai dando-nos uma compreensão muito ampla daquilo que está acontecendo. Não que a gente vai sair por aí curando as pessoas. Talvez pode até acontecer isso. Pode até acontecer isso. A cura, o princípio ativo de toda cura está em Deus. Mas não é essa a finalidade. A finalidade é de Deus ampliar as nossas mentes, é para conhecermos a Deus. Esse é o alvo. Para sermos parecidos com Deus. Para sermos iguais a Jesus Cristo. Esse é o alvo. Em momento nenhum, a Bíblia diz que eu preciso desse poder para atingir outras pessoas. Esse crescimento é para que eu possa conhecer a Deus. O apóstolo Paulo diz assim, eu considero todo conhecimento humano como restolho, como refúgio, por causa da sublimidade do conhecimento de Deus, de Jesus Cristo. Então, e Paulo usou isso para passar para a gente, e tem mais de 2000 anos que a gente está tentando explicar o que Paulo viu, e a gente não conseguiu ainda. Milhares, milhões de livros estão sendo escritos, exegetas se dobram a vida toda para tentar interpretar o que Paulo escreveu, e ainda nós não conseguimos a compreensão de tudo. Então é desconhecimento, quando nós olhamos para a palavra de Deus, ela vai ampliando. É a beleza de lermos a palavra, a beleza de nos mergulharmos, mastigarmos. Simplesmente não é para saber, para contar para os outros, é para saber, para você crescer. Porque nós precisamos disso.
Nos nossos enfrentamentos, nós precisamos dessa realidade de Deus. Se nós não a temos, irmãos, nós vamos perder o chão. Porque a única coisa que nos dá estabilidade na vida é conhecer ao Deus que nós servimos. É saber quem Ele é e quem nós somos com Ele. Então a palavra de Deus, quando eu pego, como estou pegando, nós estamos pegando José, esse texto, irmão, eu também penso naquilo que o senhor pensou. Eu penso que após ter colocado aqueles paradigmas do reino, a ética do reino, Deus diz assim, isso não é para vocês encaixotar, vocês vão para o mundo, vivem de maneira diferente e façam a diferença. Porque lá fora está apodrecendo todo mundo. O sal é um alívio. O sal é um alívio. Preserva. E nós estamos indo embora, irmãos, nós estamos apodrecendo. Porque o sal está escasso. O sal está escasso. É só estar. O sal não precisa dizer que ele é sal, é só ele chegar na carne. É nós estarmos aonde estamos fazendo a diferença. E para fazer a diferença tem que ser diferente. Não tem como fazer a diferença se for igual. Se eu for insípido, perder a salinidade, todo mundo lá fora já perdeu isso, irmãos. Então eu preciso de inteirar dessa beleza das Escrituras para poder traduzir isso através da nossa história. E o que nós vimos aqui até agora? Nós vimos que Deus estava com José e José estava aonde Deus queria que ele estivesse. Alguém me perguntou assim aqui eu nem me lembro mais quem foi, pastor, e se José não tivesse contado a história? Eu sempre fico pensando assim, irmãos, não há no projeto de Deus o se não tivesse. Deus me conhece. Deus sabe que eu gosto de falar as coisas, eu não consigo guardar para mim as coisas. Então, se Ele me contar alguma coisa, eu vou contar para os outros. E aí depois você não adianta dizer assim, mas e se Ele não tivesse contado? Né? Tem muitas pessoas que dizem assim, o senhor não deve falar para a igreja que o senhor está doente. Eu digo, por quê? Se eu morrer de uma hora para outra, a igreja vai dizer assim, não, ele estava doente. Qual o problema? Qual o problema? E se ele não tivesse contado? Poderia fazer uma eleição de 5 anos. Será? Deus sabe quem eu sou. E por isso que Deus coloca no meu coração e eu conto. Deus sabia como José era. Deus sabia como Deus estava construindo José para ser. Então José ia ser aquela pessoa que iria bancar a realidade de Deus numa sociedade corrupta. Então quando ele sonha, ele não consegue guardar para si. Ele não consegue guardar para si. Ele conta do sonho. E o sonho é o start para que tudo aquilo desenrole. O pai assente no seu coração e fica esperando. Por isso que a notícia é uma notícia muito pesada para o coração do pai, porque o pai tinha um sonho, e ele entendia que Deus tinha um sonho para aquele menino. Como é que Deus permitiu o sonho quebrar e o menino morrer? Só que Jacó não sabia tudo. Deus ainda continuava tendo um sonho para o menino. E Jacó, na sua velhice, vai ser amparado por aquilo que Deus queria fazer com ele. Então, quando eu leio aqui, José foi levado ao Egito, foi levado por Deus, usando os ismaelitas. Nós sempre vamos estar no lugar que Deus quer que estejamos. Sempre. Ou você pediu conta, ou você foi mandado embora, ou você falou alguma coisa e chegou em casa, se eu não tivesse falado, eu não teria sido mandado embora, eu ainda estaria lá, outras coisas teriam acontecendo.
Mas você sempre vai estar lá. Mesmo que levado por circunstâncias, levado por pessoas, levado por uma comissão de ismaelitas, vendido como escravo, não importa o meio que Deus usa para levar você até onde quer que você esteja. Eu estou no lugar que sempre Deus quis que eu estivesse. Eu não estou aqui pensando estar em Boa Viagem. Eu sei que eu estou aqui, as circunstâncias me trouxeram para cá, pessoas foram usadas por Deus para que eu estivesse aqui. Então, José está no lugar que Deus quer que ele esteja. Agora, irmãos, não pense você que estando no lugar que Deus quer que você esteja, será um mar de rosas. Muito pelo contrário. Quando nós estamos aonde Deus quer que estejamos, a batalha é muito grande. Porque eu estou no lugar que Deus quer que eu esteja para fazer algo para a eternidade, aqui e agora. Eu não estou aqui, irmãos, para construir qualquer coisa que vai ficar aqui. Tudo quanto vai ficar aqui são apenas meios para Deus construir uma realidade para a eternidade, irmãos. É isso. Só isso. Então Deus colocou José como escravo. Moveu aquele homem, não sei quem comprou José. Eu não sei se foi o próprio Potifar, ou se Potifar tinha um agente, ou agenciador de escravos para comprar. Não sei quem foi. Mas antes da mulher de Potifar bater o olho nele, alguém já pôs o olho nele e levou para dentro da casa de Potifar. Eu e vocês precisamos de acreditar que Deus age assim, irmãos. O problema é que na igreja nós somos profundamente crentes. Mas na segunda até sábado, nós viramos ateus. A gente se desespera, a gente não considera as possibilidades de Deus. A gente fica tentando correr atrás dos nossos próprios recursos. Irmãos, antes de qualquer coisa, Deus sabe que eu estou aqui. Deus sabe que nós estamos aonde estamos. E José foi levado para Potifar. Lá, Deus abençoou José. Eu gosto muito, muito, irmãos, daquela visão assim, aonde está o homem de Deus, a bênção de Deus está. Sempre eu gostei disso, e eu não tenho dúvida disso. Aonde está o homem de Deus, está a bênção de Deus. Quando esse homem sai desse contexto, se não tiver um outro homem de Deus, perde-se. Só você lê Juízes. Só lermos Juízes. Quando lemos Juízes, após morrer o servo de Deus, o povo descamba. Então tinha alguém ali que estava trazendo a realidade de Deus para a vida do povo. Assim a igreja, assim a sua família, assim a empresa onde você trabalha. É um tempo de você buscar a realidade de Deus. A sua presença como servo de Deus é fator de bênção para esse lugar. E Potifar, não é Potifar à toa, irmãos. Ele era um grande no Império Egípcio. Ele é um dos maiorais no Império Egípcio. Tinha servos, tinha propriedades. Era um homem de destaque. Então, ele começa a perceber que aquele jovem tinha algo diferente dos outros. Algo diferente dos outros. Vocês que trabalham em empresas grandes, vocês sabem disso.
ou trabalhou em banco, empresas grandes, como gestores. Você bate o olho no funcionário, você sabe que aquele funcionário, ele vai chegar lá. Prestativo, atencioso, pessoa de bom trato, de boa índole, íntegro. Então qualquer um vê. Então Potifar começa a ver essa qualidade em José. E o texto que nós lemos domingo passado diz assim: Potifar viu que o Deus de José o abençoava. E abençoando a José, Potifar era abençoado. Então o que Potifar faz? Irmãos, faz o que qualquer outra pessoa inteligente faria. Eu vou pôr esse rapaz como gestor. Por que é que o nosso país está como está, irmãos? É por causa dos gestores. Os gestores. Não pensem vocês que seria o contrário. Começa a gastar mais do que você tem. Começa a fazer cambalacho na sua casa, na sua empresa, para você ver onde você vai parar. Isso é uma conta como 1 mais 1 é igual a 2. Potifar coloca um camarada inteligente, um homem de Deus, um gestor novo que aguenta o tranco e começa a crescer. Ao ponto de dizer assim: José, olha, toma conta de tudo. Esse era meu sonho de consumo. Pôr uma roupa velha e não ligar para tudo isso que eu tenho. Agora tem uma coisa, uma das únicas coisas que você não pega, não põe a mão, é minha esposa. Não aparece ele falando isso, mas José fala que ele falou isso. Olha a integridade desse camarada. Olha, a minha mulher é a única coisa que você não põe a mão. Nem os olhos. Mas em tudo quanto eu tenho, olha que privilégio. O que é essa mulher diante de tudo isso, irmãos? Mas aí o problema é que a mulher põe o olho em José. Ela põe o olho em José e assedia José. Ela quer deitar com ele. Aquela paixão, aquela coisa desgraçada que impregna a vida de homem e de mulher, de mulheres. Ela queria de fina força fazer sexo com José. E aí, irmãos, o que nós aprendemos? Nós aprendemos que a tentação, ela vem frequentemente quando nós menos esperamos. Não baixa a guarda nunca. E principalmente quando você acha que já chegou. Quando o sucesso já bateu a sua porta. Quando você achar assim, eu tenho um casamento hiper estabilizado. Olha, eu tenho 43 anos de casado, não vem mais nada. Cuidado com esse tempo, não baixa a guarda. Quando você achar que terminou, que está tudo bem, é aí que chega. José era o gerente da fazenda. José era o gestor de tudo quanto Potifar tinha. Pensa, irmãos. Pensa nisso. Jovem ainda. Mas a mulher tentou José. Isso nós falamos domingo passado. O que nós vamos falar hoje está no verso 8 e 9. Vamos ler o 7, 8 e 9. Capítulo 39 de Gênesis. Primeiro princípio, o pecado frequentemente, a tentação frequentemente chega quando menos esperamos.
Sabe aquele negócio assim, eu nunca tinha te visto assim, eu nunca tinha pensado nisso. Vocês sabem, eu não preciso ficar entrando em detalhes, porque vocês sabem, eu não estou falando para extraterreno, estou falando para gente de carne e osso que você sabe sim. Aconteceu depois destas coisas, que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e lhe diz, deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor, tem-me por mordomo meu senhor, e não sabe do que há em casa, pois tudo que tem me passou ele às mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou senão a ti, porque és a sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Primeira coisa, irmãos, é que o pecado, a tentação sempre aventura fazer o pecado parecer aceitável. Sempre. O que a mídia está fazendo hoje com os nossos filhos e conosco é exatamente isso. Está tentando massificar-nos. Isso é em qualquer lugar, nas ruas, nas propagandas, na televisão, nos filmes, nas novelas, tentando fazer com que o pecado pareça aceitável. Que você aceite isto. Então, o que José fez e que a gente precisa fazer é definir antes, é decidir com antecedência sobre o pecado. Nós precisamos decidir antes que o pecado bata a nossa porta. Porque se nós não fizermos isto, irmãos, nós não teremos como dizer não. Principalmente se a coisa for contínua. Uma olhadela, um flerte, qualquer coisa, é rápido. Mas quando a coisa começa a massacrar você diariamente, se você não decidiu antes que acontecesse aquilo, você não vai conseguir. Irmãos, e isto não é só a questão do pecado. A questão é que em tudo, se você não começa a sua vida cristã em um relacionamento pessoal com Deus, a hora que bater as suas portas, algo tremendamente de impacto profundo, você não vai conseguir confiar nele. Não vai conseguir. Por que é que a criança pula no braço do pai? Porque ela pula desde o bercinho. Qualquer um de nós podemos falar com o nosso filho, filho, pula, o papai está aqui. Se ele pula no seu braço desde pequenininho, se ele confia em você desde pequenininho, ele vai confiar a vida toda. E se nós aprendemos a caminhar com Deus desde adolescentes, crianças espirituais, nós vamos continuar confiando no Senhor. Eu vi um negócio extremamente perigoso. Essa semana eu estava vindo lá do sítio e naquela banguela ali do Dama, estava vindo um pai com o menino em pé no cano da bicicleta, em pé. O menino em pé no pescoço do pai assim, ó, e o pai dirigindo a bicicleta. Dá para arrepiar, não dá? Eu dei uma volta grandona assim, porque eu falei, eu não quero... Dá, não dá? Mas aquele é o pai dele, pessoal. Aquele é o pai dele. Ele deve ter feito aquilo a vida toda. Aquele é o pai dele. Ou seja, ele decidiu de que o pai é confiável.
O que José fez? José decidiu ser íntegro. José decidiu corresponder à confiança do seu Senhor. O que ele fez? O que o versículo diz, irmãos? Logo no início, José recusou. José recusando, ele mostra que ele respeita a santidade do matrimônio. Primeira coisa. Ele poderia dizer, da terra onde eu vim, e o Deus que nós servimos, casamento. Porque Deus é um Deus de monogamia, irmãos. O propósito de Deus para o ser humano não é poligamia. E não é também essa caricatura que está pintando. Projeto de Deus é monogamia. E José recusa. De jeito nenhum. José sabia, irmãos, que o ser sal, que o caráter, a reputação e a confiança que a ele tinha sido depositados estava em jogo ali agora. Ele pensou consequentemente. Ele pensou dizendo, olha, há consequência nisso. Poderia muito bem, é uma gatona, a senhora é linda. Mas eu não quero. Não quero. Eu não vou fazer isso. Ele não viu isso, irmãos, como uma oportunidade de crescer, porque ele já tinha crescido. Ele não viu isso como um ato inofensivo, mas como um pecado contra Deus, irmãos. Ele viu isso como um pecado contra Deus. Ele disse, olha, eu não posso fazer isso com o seu marido, porque ele é o seu marido, e ele me deu tudo, ele não sabe nada aqui dentro, e isso é maldade. Olha, irmãos, maldade. Olha a definição que ele faz. Isto é maldade. E é contra Deus. Olha que coisa fantástica, que leitura fantástica. José tinha isso, irmãos. O pecado para José não era um estilo de vida alternativo. Não era uma experimentação inocente. Era maldade. Maldade. Ele não diz, eu não vou aproveitar que estou aqui, ninguém sabe quem eu sou, e eu vou fazer exatamente isso. Irmãos, quantas vezes nós não consideramos isso? Quantas vezes nós não consideramos que o nosso pecado, aquilo que tentamos fazer, que queremos fazer, é prejudicial a outras pessoas? Nós não pensamos nelas. Nós não pensamos nos filhos, nós não pensamos no outro, nós não pensamos na igreja, nós não pensamos no projeto de Deus para as nossas vidas. Quantas vezes nós não pensamos que isso é maldade e é um pecado contra Deus? O que foi que Davi escreveu no Salmo 51:4, irmãos? Leia lá, 51:4. Pronto. Diferentemente, José tinha isso como paradigma para a sua vida. Davi descobriu isso depois da dor. Qual que é o melhor, irmãos? Qual que é o melhor? Antes. Pecado, todo pecado é contra Deus, irmãos. Todo pecado é contra Deus. As consequências que é contra as pessoas. A dor, a lágrima, a separação, a perda do testemunho.
da salinidade no meio das pessoas. Talvez eu pense assim, José, esse jovem inteligente, pensasse assim, que bom eu poder em terra estranha servir ao meu Deus, e Potifar ser simpático de sentar e ouvir-me acerca do meu Deus, da história pregressa dos meus pais, do que Deus fez outrora na vida do meu avô, do meu bisavô, do meu tataravô. Porque o judeu sabe a sua história de cor, irmãos. O judeu tem esse ensinamento o tempo todo, desde pequenininho. E se você chega na África, eu nunca fui em Israel, não sei como é lá, mas na África, os descendentes de Ismael carregam um pacotinho assim no pescoço. Aquele pacotinho estão as leis do Alcorão. Ele abre aquele negócio ali e lê. Igualmente Deuteronômio 6 para o judeu. Então ele aprende a sua história, a história do seu Deus. E Deus vai deixando memoriais. Nós que somos desmemoriados. Nós não contamos. Nós não temos um tempo de dizer para os nossos filhos a nossa história espiritual. Essa correria toda, a gente não senta e diz, olha, um tempo desse, eu vou contar para vocês o que aconteceu comigo. E nós não contamos. Nós não dizemos. Não precisa ficar dizendo, precisa. Precisa contar para que as pessoas possam ouvir acerca do nosso Deus. E José diz assim, eu não vou fazer isso. Eu vou quebrar o testemunho que eu estou dando para essa pessoa. Você tem parado para pensar nisso? Às vezes, quando a gente conversa com as pessoas a respeito disso, fala, ninguém tem nada a ver com a minha vida. E eu já ouvi isso, e o senhor também não tem nada a ver com a minha vida. Ouvi isso várias vezes. Quando você chega e fala para a pessoa assim, meu irmão, olha, biblicamente você está errado. Ele diz, e o que o senhor tem a ver com a minha vida? E dá uso à Constituição. A sua gestão sobre a minha vida, ela é espiritual. Por isso que eu não me meto na vida de nenhum de vocês, pessoalmente. Eu nunca. Tem 16 anos nós estamos juntos, nunca confrontei nenhum de vocês pessoalmente com qualquer coisa. Agora, quando me procura, aí sim. Aí já, muitas vezes. Porque eu entendo que nós precisamos perceber o quanto vale a nossa vida como testemunha para as pessoas para conhecer o Senhor. José sabia que se ele pecasse, pecaria contra Deus. E ele tinha muita coisa ainda para fazer por Deus, como ele fez. Eu e vocês não sabemos, irmãos, o que Deus ainda tem para mim e para você. Então a gente precisa tomar muito cuidado, porque o pecado vai tentar fazer com que pareça aceitável. E às vezes tem crente que diz, fazer o quê, né? Fazer o quê? Falar da realidade de Deus. Viver a realidade de Deus. Transmitir através da vida a realidade de Deus. Não vos conformeis com este século. Irmãos, eu acho que um dia desse eu tinha até pensado mandar fazer um banner e pôr aí na frente. Mas hoje qualquer coisa que você faz, você está agredindo as pessoas. Mas a gente poderia fazer um grandão e pôr ali. Não vos conformeis com esse século. Porque esse é o maior desafio das nossas vidas hoje. O pecado está, aliás, o inferno está trabalhando em peso, 24 horas por dia,
com horas extras, tentando convencer-nos de que o pecado é aceitável, de que eu posso aceitar isso. Fazer o quê? Também, né? O filho de fulano faz. Você não viu o pastor que também fez? Mas pastor e filho de fulano não é o paradigma para a minha vida. Paradigma para a minha vida é a palavra de Deus. Esse é o paradigma. E ela diz para mim assim: não vos conformeis com este século. Ou seja, não deixe esse século moldar a sua mente. E você vai dizer: pastor, mas a gente vai fazer o quê? Não conformar. Exercitar nos princípios de Deus. Não existe, irmãos. O negócio está feio aqui, viu, irmão Valdir? É o meu. A Neire levou o meu e sumiu, Miranda. Não, está pronto, irmãos. Ele está só envernizando. Mas o que a gente precisa, irmãos, é ter no coração e na mente que, de fato, nós estamos aqui por algo muito maior. Então eu não posso me conformar. Eu preciso de formatar a minha mente com a palavra de Deus. Uma das coisas que a gente põe na cabeça, irmãos, é que nós somos frutos do meio. E isso não é verdade. Eu sou um ser pensante. Aquilo que eu não quero, eu posso escolher não querer. Não é a televisão, não é nada que vai ditar como eu vivo. Eu já vivo contra um punhado de coisas aí. Eu vivo assim. E é fácil? Não é fácil. Você está contra a correnteza. Você está nadando contra a correnteza. Agora, o mundo não pode ditar como é que eu devo viver. O mundo não pode dizer para mim o que eu tenho que aceitar ou não. O que eu vestir. Não vai dizer. O meu vocabulário não vai dizer. O que eu vou assistir. Por isso tem um botãozinho lá na televisão. Não assisto. Não assisto. Por isso que eu controlo o mouse. Sou eu que controlo o mouse. Eu vejo no meu computador aquilo que eu quero ver. Não é que a Bol quer me mostrar. Não é. É o que eu quero ver que eu vejo. Eu não abro página que eu não queira ver. Então, nós devemos ser formatados pela palavra. E José fez isso. Olha, deitar com você talvez seja um negócio fantástico. Eu acredito que José era virgem. E isso é um negócio que aquela mulher queria experimentar. Irmãos, a tara é a mesma da mulher e do homem. Pode ter certeza disso. O homem arrepia a alma pela virgindade. E a mulher também. Se preocupar é desse jeito. Pode ter alguém que tem uma mente mais puritana e não pensar nisso, mas você é feito para pensar nisso. Então imagine vocês a pressão daquele jovem. Não vou fazer. É maldade do meu coração. É contra Deus. O meu Deus. E se eu fizer, eu vou estragar o projeto de Deus. Irmãos, nós já chegamos até aqui. Nós já chegamos até aqui. Não tem porquê, está tão próximo. Tão próximo. Mais uns 50 anos aí termina tudo. Pelo menos para mim, né? Para outros vai demorar mais um pouquinho. Para nós, né, irmã Maria Augusta, vai demorar uns 50, né, minha irmã? A senhora já é muitíssima privilegiada e vai continuar sendo, né? Fiel ao Senhor todo o tempo. Alguma pergunta? Parece que alguém tinha levantado a mão. Ah, sim, meu irmão. Pode dizer, meu irmão.
Não é difícil pecar, meu irmão. Ah. Oh. Verdade, meu irmão. Aquele princípio, não esqueçam. Deus perdoa o pecado, mas não remove as consequências. Nunca mais voltam ao Éden. Nunca mais voltam ao Éden. Essa é outra boa, vou guardar essa. Está gravado. Pecar é fácil. É mesmo, irmão. A nossa inclinação é para o pecado. Dê uma trégua para mim, para vocês verem se eu não peco. Desconecte de Deus, vocês verem. Paro de orar, paro de ler a Bíblia, paro de pensar no privilégio de se ser pastor, no privilégio de se ser crente, no privilégio de ter vocês sentados 1 hora me ouvindo. Isso é privilégio. Pare eu de pensar nisso para vocês verem se eu não pecou? Pecou. Peca, meu irmão, não adianta. Somos assim, eu e vocês. Agora, não volta mais ao Éden. Esse é o problema. Vamos pensar nisso, uma boa. Muito bom. Vocês dois ajudaram muito hoje. Né? Encerrou assim de uma maneira. Alguém tem mais alguma palavra para dizer aí? Dessas assim, boas, assim, para a gente levar para casa? Diz que o que fica é a primeira e a última, né? Sim, senhora, minha irmã. Como Daniel também foi fantástico. Qualquer dia desse a gente estuda a vida de Daniel. Não o livro de Daniel, viu, irmãos? A vida de Daniel. Né? O livro de Daniel tem que tirar o sapato. Apocalipse e Daniel tem que tirar o sapato. Né, José? Dona Rosinha, que não é Dona Rosinha.